Nós somos chamados a meditar em fatos espirituais e ocupar os nossos pensamentos em compreender as coisas de Deus e do seu reino. Este chamamento é expresso na carta aos Efésios por olhos iluminados. O apóstolo ora no Espírito Santo para que nós tenhamos olhos iluminados para vermos estes fatos. Nós vamos meditar, temos aqui pelo menos 10 fatos espirituais nos quais meditar, revelados aos que têm olhos iluminados. Precisamos ajuntar tesouros no céu, vermos as riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus. Portanto, aqueles que se ocuparem com as coisas do reino receberão a recompensa. Além de reinar com Cristo, serão administradores na era futura. Vamos ler então Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Assim está: Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso entendimento ou do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, a oração é para que os olhos do coração sejam iluminados para ver as riquezas da glória da sua herança nos santos. Observe o lugar das riquezas em nós, nos santos. A partir do versículo 19, ele começa a citar os fatos espirituais. O primeiro, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Precisamos de vencer a carne com o seu poder. A carne tem poder de saber, de ver, de ouvir, de julgar as coisas, mas isto é o corpo de pecado. Isso deve ser destruído por tomarmos a cruz e negarmos a nós mesmos na morte de Cristo. Assim, vamos experimentar a suprema grandeza do seu poder para com nós, os que cremos. Para que experimentemos essa suprema grandeza de poder, precisamos de ver, dos olhos iluminados. Este é o primeiro fato. O segundo, a eficácia da força do seu poder. Se Jesus tivesse ressuscitado e o poder dele não viesse até nós, ele ficaria só, como ele disse em João 10. Mas Jesus ressuscitou. E por meio da ressurreição, ele veio no Espírito Santo para que este poder fosse transferido aos que creem. Por isso diz eficácia. Eficácia é a ação do poder sobre nós, os que cremos. É a segunda coisa, o fato espiritual que devemos ver. No versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O terceiro fato é a sua ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, não haveria poder para nós, não haveria igreja e nem realidade espiritual. A realidade espiritual é pela ressurreição. E quando se diz que fez-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, fala da sua entronização.
Jesus não só ressuscitou, mas foi entronizado ao lado do Pai. Isto é, ele recebeu a honra devido à sua morte, devido à sua obediência. Ele foi elevado a este lugar. Ele está acima de tudo. E isto revela o seu reino e o seu governo, o governo do Filho, o governo do amor de Deus. Este é o quarto fato espiritual que nós vemos com os olhos iluminados, os olhos do nosso coração, que são os nossos pensamentos de fé. Versículo 21. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas no vindouro. Aqui há uma divisão entre esta era e a era vindoura, é chamada de século. O presente século engloba desde a vinda do Espírito Santo em Pentecoste até a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. A partir dali, muitos fatos acontecerão e a era vindoura será introduzida na manifestação do reino. Na presente era, o reino está interiormente desenvolvido em nossas almas. Chegará o tempo da manifestação exterior do reino. Nossos corpos ressuscitados, então, administrarão e servirão o Senhor no seu reino aqui na terra, como está profetizado. Portanto, fala do seu poder sobre tudo e sobre todo nome. Este é o governo de Cristo na igreja. Precisamos de ter a ideia ou o entendimento, a compreensão exata do poder de Cristo sobre nós e estar debaixo da sua obediência. Esta deve ser a nossa sujeição. Este é o outro fato espiritual, o quinto fato. Agora, no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Essa é a sujeição de todo o universo a Cristo. Todos os poderes serão conferidos ao nome de Jesus Cristo, a este homem, o qual Deus deu e preparou para governar todas as coisas. Este é o sexto fato, ou sétimo fato espiritual. Isto é para nós meditarmos. Isto é para nós pensarmos. Isto é para nós sabermos. É para nós enxergarmos. O outro fato é que é para ser cabeça sobre todas as coisas. É ser cabeça sobre todas as coisas. É exercer o governo. O Espírito Santo veio para exercer o governo na igreja. A questão das divisões são muito sérias porque ela exclui o domínio do Espírito Santo. Ela exclui a unidade. E a vontade de Deus expressa em João 10, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Tu neles e eu em vós e nós neles. Esta é a unidade do Espírito. Outro fato espiritual é que o deu à igreja. Note que todas estas coisas que são ditas, desde o versículo 18, que fala de um coração iluminado para ver as riquezas, foi dada à igreja. Isso é para nós. É para vermos. É para nós experimentarmos no homem interior. Não devemos experimentar mais a carne. Pelo contrário, devemos rejeitá-la, negá-la e vencê-la, para experimentarmos as riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus. No versículo 23, o fato espiritual é a qual é o seu corpo. Também é muito importante. Se não percebermos que somos membros do corpo de Cristo, seremos aqueles que têm fé, mas não participam deste poder, não participam desta realidade. Observe como o espírito de engano entra em várias igrejas, porque não tem a realidade do corpo. No versículo 23, ainda diz outro fato espiritual: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não traga você mesmo o seu ego para a igreja de maneira viva, que possa opinar ou falar algo sobre a igreja. Seja sacrificado. Sacrifique o que você pensa, que você opina segundo a carne. Porque quem enche todas as coisas é o Senhor. Este é mais um fato espiritual para nós vermos com os olhos iluminados.
É assim? Abra e leia. Está em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Fatos espirituais para nós meditarmos, para nós vermos com olhos iluminados. Louvamos o Senhor Jesus por toda esta riqueza dada à igreja, que estejamos encabeçados nele, debaixo da sua autoridade. Aprendamos isto, porque é isto que vai tornar real o reino de Deus dentro de nós. Amém.